O Brasil para diante da TV para ver um tribunal julgando políticos, que é bom também, né, que o brasileiro vai se politizando mais, vai aprendendo um pouco de política, de justiça. Sei lá, Alexandre Garcia está virando rotina esse negócio, né? Igual jogo de futebol. Pois é. Bom dia, mas é bom, né? É bom como a pessoa tira os olhos do futebol, vai para a política, vai se politizar mais, como você disse. Agora, o pior de tudo é a economia ficar de novo na expectativa desse julgamento, né, e das investigações sobre o presidente. E faz mais de 2 anos que essa ação tramita no TSE, que deveria ter decidido logo se a eleição da chapa Dilma Temer foi válida ou foi viciada por abusos e ilegalidades. No entanto, já estamos na metade do mandato presidencial, passou da metade, né? A eleita já foi impedida de governar. Se foi ilegal a eleição, aí a gente pergunta, não seriam ilegais os atos de Dilma e Temer? É uma perguntinha que é bom fazer só para cutucar a lentidão de uma ação como essa. Por outro lado, é bom lembrar do que disse o relator Herman Benjamin, a gente ouviu aí sobre mudanças positivas, né? A Procuradoria-Geral já não é uma engavetadora de ações como aconteceu por anos, né? Talvez para não incomodar o poder, né? Mudou também a Polícia Federal, que agora interroga um presidente da República autorizada por um único ministro do Supremo. Também é bom lembrar sobre o alerta do relator. Campanhas sofisticadas e caríssimas, multiplicação de partidos de aluguel, coligações estapafúrdias em que negociam abertamente o que é pago pelo povo, né, que é o tempo no rádio da TV. Foi o que ele disse, a gente ouviu há pouco. Ou seja, mais uma vez a Justiça está sacudindo o Legislativo, que tem fingido fazer reforma política. Agora, resta à Justiça que critica olhar para si própria e dar uma resposta mais rápida para casos assim. Enfim, é bom lembrar que a defesa pediu o arquivamento dessa ação, alegando que a presidente já perdeu o mandato, o que não foi aceito. Talvez o argumento tivesse ficado mais forte se o PMDB não tivesse manobrado no julgamento do Senado para condenar sem inabilitar para a função pública, separando o que a Constituição une. Enfim, a partir de 9 da manhã, daqui a pouco, os olhos voltam ao Tribunal Eleitoral. Às 9 da manhã recomeça o julgamento que pode caçar a chapa Dilma Temer lá no Tribunal Superior Eleitoral. E recomeça hoje com um ponto crucial, que é que os ministros vão decidir se novas provas podem ou não ser incluídas no processo. Por isso, então, a gente abre essa edição do Bom Dia Brasil, indo direto para Brasília. O Fred Ferreira tem as informações para a gente. Bom dia, Fred. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Chico. Exatamente, os ministros do TSE vão decidir se as delações da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, podem ser incluídas no processo. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff é contra essa possibilidade. Mas ontem o Procurador-Geral Eleitoral citou o artigo 23 da Lei de Inelegibilidade, que autoriza a inclusão de fatos novos. O caso foi, inclusive, já julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2014. O plenário entendeu por unanimidade que fatos não alegados no começo do processo podem ser, sim, considerados válidos. Os ministros do TSE também já analisaram essa situação e aceitaram fatos novos. Para o julgamento de hoje, um forte esquema de segurança foi montado dentro e fora do Tribunal Superior Eleitoral. Há um forte esquema de segurança, um forte policiamento fora do tribunal. O prédio está isolado, o estacionamento está interditado e antes da sessão, cães farejadores vão fazer uma varredura pelo plenário do TSE. Chico, Ana. Importantes todos esses cuidados, né, Fred? Obrigada, viu, pelas informações. E a sessão de ontem durou 3 horas. O ministro relator, Herman Benjamin, leu o relatório e aí a acusação e as defesas de Dilma e de Temer argumentaram. A sessão ontem foi marcada por uma polarização entre o relator e o presidente do TSE. Juliana Morrone é quem vai mostrar pra gente os detalhes de como foi esse primeiro dia da retomada do julgamento. Juliana, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Esse debate entre Gilmar Mendes e Herman Benjamin foi muito rápido. Ontem não houve questionamentos formais dos ministros, mas algumas pistas do que pode vir hoje. Uma discussão fundamental para o Palácio do Planalto é o pedido da defesa para retirar dos processos os depoimentos de Marcelo Odebrecht e do casal Mônica Moura e João Santana.
O PSDB, autor da ação, diz que houve abuso de poder político e econômico na campanha de Dilma e Temer. Advogado do partido, Eduardo Alckmin começou defendendo a manutenção das provas entregues por executivos da Odebrecht, que fizeram delação premiada. Eduardo Alckmin lembrou que o Supremo Tribunal Federal já considerou válido o artigo 23 da Lei das Inelegibilidades, que permite a inclusão de novos fatos durante o processo. E também que o próprio TSE já decidiu nesse sentido. Houve uma ampla discussão, um amplo debate nesta corte e que, por maioria, se resolveu que, inclusive, fatos que foram surgindo depois de propostação, porque, de fato, a investigação foi sendo realizada e os fatos começaram a vir à tona, os fatos que foram surgindo justificavam que o processo prosseguisse. O advogado de Dilma Rousseff diz que a chapa não recebeu dinheiro desviado da Petrobras. Pediu que o tribunal exclua os depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. O Supremo Tribunal Federal já afirmou orientação. Palavra de delator é ponto de partida, não é ponto de chegada. O advogado do presidente Temer, Gustavo Guedes, pediu para o tribunal separar as condutas de Temer e Dilma relativas à campanha de 2014. Ele também questionou a inclusão de fatos que surgiram na investigação da Odebrecht. O presidente Michel Temer não aceita que não se lhe garanta o devido processo legal com a consideração desses fatos enxertados pelos quais nós não tivemos oportunidade de apresentar a defesa. O Ministério Público Eleitoral reiterou que os partidos da chapa Dilma Temer receberam dinheiro desviado de contratos da Petrobras com a Odebrecht e que os fatos revelam que havia uma relação espúria entre poder público e privado. O procurador Nicolau Dino também defendeu a inserção de fatos relacionados à Odebrecht na ação. O artigo 23 da Lei Complementar 64 autoriza que o tribunal forme a sua convicção pela livre apreciação de fatos de notoriedade pública, de indícios e presunções e a prova produzida, atentando, e esse ponto é relevante, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público da lisura eleitoral. O ministro relator Herman Benjamin diz que os crimes de Caixa 2 e corrupção são antigos e recorrentes na política. Mas diz que a sociedade está avançando. No fundo, as ações agora sob julgamento são filhas de um sistema político e eleitoral falido, com campanhas altamente sofisticadas e caríssimas, caracterizadas por multiplicidade de partidos de aluguel e coligações estapafúrdias. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, diz que é preciso moderação quando se julga um processo que pode resultar em cassação de mandato. O ministro Henrique nos contava que quando vai para o exterior é perguntado sobre isso e quando são cassados e ficam eles assustados, porque diz, vocês estão caçando mais do que a ditadura, não é? E é uma justiça que se pretende democrática. As ditaduras caçavam e caçam quem defende a democracia. O TSE caça aqueles que vão contra a democracia. No fim da sessão, o tribunal rejeitou 4 questões preliminares apresentadas pela defesa. Entre elas, uma da ex-presidente Dilma Rousseff, que pedia o arquivamento da ação pelo fato de ela já ter perdido o cargo. O julgamento vai ser retomado nesta quarta-feira com a análise de outros 3 questionamentos da defesa, todos relacionados aos depoimentos da Odebrecht. E no julgamento, o TSE terá que decidir se caça a chapa toda, Dilma e Temer, o que poderá deixar Dilma inelegível e fazer Temer perder o cargo, ou se divide as condutas e permite separar eventuais punições ao candidato a presidente e ao candidato a vice na chapa. Vamos voltar a falar do julgamento da chapa Dilma Temer no Superior Tribunal Eleitoral. Fred Ferreira está lá em frente ao tribunal. A sessão de hoje está quase começando, daqui a pouco mais de 10 minutos, né, Fred?
É isso, Chico. Está quase começando e o efetivo da Polícia Militar já é maior que o de ontem. A gente observa, inclusive, que os policiais fazem uma espécie de barreira ao redor do Tribunal Superior Eleitoral. Eles também fizeram uma varredura aqui ao redor do prédio que está isolado. Os carros que chegam até o TSE só passam identificados. O estacionamento está isolado, interditado também. Por aqui tem o batalhão de choque e também o batalhão de cavalaria montada. No julgamento de hoje, os ministros vão analisar se as delações da Odebrecht e também dos marqueteiros do PT, Mônica Moura e João Santana, devem ou não ser incluídas no processo. Amanhã tem mais 2 sessões, uma às 9 da manhã e outra às 7 da noite. Ana Paula, Chico. Expectativa total para a sessão que começa daqui a pouquinho, às 9 da manhã. Obrigada, Fred.